Você ficou sabendo da existência de um tal de Profit Chart, mas não sabe qual versão você deve utilizar e por quê? Ou você está no segundo grupo de pessoas que baixou o Profit, seja via corretora ou via distribuidora direto, e aí instalou no seu computador, fez o link da sua conta com a ajuda do assessor e de repente, quando você clicou no ícone, abriu uma tela colorida, cheia de coisa piscando. Você está completamente perdido e não sabe por onde começar? Muito prazer, Ligeiramente Milionários. Eu sou Marcelo Fanta e nessa série o nosso intuito é ajudar você que está começando do zero absoluto no Profit Chart, desde o entendimento e funcionamento da plataforma até a escolha da melhor plataforma para o seu uso e a nossa primeira operação. Então, se esse conteúdo te interessa, fica comigo até o final da série, que eu tenho certeza que o conteúdo passado aqui vai poder ser utilizado de forma prática e objetiva. Bom, e aí, ligeiramente milionários, sejam muito bem-vindos à nossa série Profit Pro do Zero. E galera, antes da gente ir aqui pro conteúdo, um recado muito importante, tá? Esse vídeo, ele não é patrocinado. O Profit Chart é distribuído por uma empresa chamada Nelogica. E até o momento dessa gravação, a gente não tem nenhum tipo de parceria. Porém, é a plataforma mais utilizada por pessoas físicas para operação em renda variável. E o intuito dessa série aqui de vídeos é fazer com que você domine o Profit do zero, saiba qual escolher, por que escolher e desde o funcionamento base dele até a configuração de tela e a primeira operação. E para facilitar a vida de vocês, eu separei essa aula gigantesca em 6 partes diferentes, tá? Então pode anotar aí até para você ir para a parte aqui do vídeo que melhor lhe convir. Na parte um, eu vou falar o que é o Profit, para que serve, qual versão escolher e por que utilizar. Na parte 2, nós vamos falar sobre o funcionamento básico da plataforma, como é ela no dia a dia. Na parte 3, nós vamos entender o conceito de workspace e layout, que é um conceito próprio do Profit que merece ser explicado para o melhor entendimento de vocês. Já na parte 4, a gente vai ter aí ferramentas e configurações iniciais do Profit. Na parte 5, nós vamos na prática configurar a tela do zero, né? A gente vai fazer a formação de um workspace completamente operacional para você sair daqui já para a corretora, para o mercado, operando renda variável usando o Profit. E na parte 6, eu vou falar as vantagens e desvantagens de utilizar o Profit Pro. Então, sem mais delongas, vamos para a parte 1. Bom, pessoal, dando início, o que é o Profit Chart? O Profit Chart é uma plataforma distribuída por uma empresa chamada Nelogica. E ele tem como intuito um software para você fazer instalação local e ele vai ser uma ferramenta de intermediação de análise de mercado e negociação. Fanta, como assim? Da seguinte maneira: assim como o médico tem o estetoscópio, o maçom tem o esquadro e o compasso, assim como o consultor, e assim como o músico tem um instrumento, o Profit nada mais é do que a ferramenta base do trader profissional, pessoa física, tá? É como se fosse o carro do motorista, é a ferramenta. Na verdade, é a versão pessoa física de uma plataforma institucional chamada Bloomberg. Na verdade, assim, eu fui muito grosseiro na comparação, mas na prática é isso que é o Profit. É a ferramenta que vai intermediar a sua análise de mercado e a execução de ordem junto à corretora. Que me leva ao segundo tópico da parte um, que para que ele serve, né? Por que que eu vou, para que ele serve e por que que eu vou utilizar? Esses dois pontos eles estão ligados. Por isso eles são na parte um. Primeiro, para que que ele serve? Para você fazer análise de preço, análise de fluxo e execução de ordens. E aqui, na segunda parte do primeiro tópico, que é para que serve, vale a pena ressaltar que, em termos de execução, compra e venda de ativos ou derivativos, você consegue executar tanto no home broker quanto pelo uso do Profit Chart. Só que, cara, para que eu vou usar uma ferramenta se eu posso
executar direto pelo home broker. Porque via Profit, além da execução, você vai ter uma série de ferramentas que vão te auxiliar na análise de mercado. E aí leva a terceira parte do porquê utilizar, que é exatamente por isso que a gente deve utilizar. Ele não só faz a execução, quanto a parte de análise de fluxo, de preço e uma série de outras ferramentas de análise gráfica, por exemplo. Agora, antes da gente falar do porquê utilizar, que eu já citei nesse vídeo, é importante ressaltar o ponto mais importante do primeiro tópico, que são as versões do Profit. No momento em que eu gravo esse vídeo, as mais populares são o Profit Start, que seria ali o básico do básico do básico do Profit Chart. A gente tem o Profit Pro, que é a melhor relação de custo-benefício para a pessoa física e o que a gente vai abordar, inclusive aqui nessa série. E a gente tem o Profit Ultra, que até o momento dessa gravação é a versão mais atualizada. E aí pode estar algumas perguntas na cabeça de vocês. Fanta, qual eu vou utilizar? Por que eu vou utilizar cada uma? E qual é a diferença do Profit Ultra para o Profit Pro? Pessoal, até o momento, na prática, o que muda de relevante no Profit Ultra para o Profit Pro é uma ferramenta de leitura de fluxo. O Profit Ultra consegue fazer leitura de players e tem uma série de ferramentas complementares. Porém, até o momento em que eu gravo esse vídeo, o Profit Ultra é a versão de custo mais elevado. Então, o Profit Pro, pessoal, ele é a ferramenta que vai atender aí 90% da necessidade de vocês. Eu diria até mais, tá? Na verdade, 99%. Porque olhando Times in Trades e a execução com o conteúdo que vocês vão aprender aqui da mentoria Fantrade Turma 2, vocês conseguem contornar essa ferramenta do fluxo que existe no Profit Ultra. Então, primeira coisa, qual versão escolher? Se você é o cara que vai fazer operações recorrentes e um pouco mais frequentes, você vai escolher o Profit Pro com o módulo de opções. Hoje a maioria das corretoras tem isso. Se você é o cara nerd que gosta de ficar 100% atualizado e quer explorar tudo, você vai utilizar o Profit Ultra. Porém, vale a pena ressaltar que eu, por exemplo, tenho 13 anos de mercado e utilizo o Profit Pro, apesar de ser nerd, tá? Então, assim, fiquem tranquilos, não tem problema nenhum usar o Pro. Ponto importante a ser ressaltado. O Profit, ele pode ser contratado de duas maneiras possíveis, tá? Primeiro, você pode contratar ele via Nelogica, que é a distribuidora, é a empresa que produz o software. Quando você faz a contratação via Nelogica, ela é mais cara, porém, você tem uma coisa que é o chamado multibroker. Você consegue com o mesmo Profit utilizar as contas que estão no seu CPF de várias corretoras diferentes. Qual que é a vantagem disso? Se você tem várias carteiras em várias corretoras diferentes, com um login você consegue consolidar a sua posição em todas as corretoras, desde que elas estejam no mesmo CPF. Então você consegue executar por várias corretoras em somente uma janela. Essa questão é o chamado multibroker, que tem um custo mais elevado, porém tem essa vantagem. Ou você pode fazer a contratação via corretora. Você entra em contato com a sua corretora, faz a contratação pelo Profit ali na corretora, e aí ela tem um custo mais baixo, inclusive, considerando aí algumas questões, o Profit pode até sair gratuito se você operar dentro do mercado futuro. E aqui eu vou ensinar vocês também como deixar o Profit gratuito. Mas isso a gente vai ver lá no final da série. Então, bom, aqui a gente viu o que é o Profit, para que ele serve e por que contratar. A gente viu as versões e a gente viu o modo de contratação. Então agora vamos diretamente para a parte 2. Na parte 2 da continuidade aqui do nosso conteúdo de Profit, a gente tem um funcionamento básico. E para explicar o funcionamento básico do Profit, eu quero fazer uma analogia que vai ficar muito fácil de entender e você que é um pouco mais velho provavelmente vai se lembrar. Lembra de um celular da Motorola que era o chamado Moto Z,
Tesouro, ele tinha um conceito de celular modular. Você tinha o aparelho exatamente igual a esse aqui que eu estou mostrando, porém a parte de trás era destacável e tinha uma série de gadgets físicos que você poderia acoplar ao aparelho. Por exemplo, você tinha o celular e se você quisesse melhorar a câmera, vendia uma peça separada que você encaixava aqui e aumentava a câmera, ficava uma câmera profissional. Se você quisesse aumentar, por exemplo, a capacidade de bateria, você retirava a câmera do mesmo celular aqui na parte de trás e encaixava um power bank. É, Se você quisesse, por exemplo, tinha um muito bacana que era um projetor, literalmente. E aí você tirava ali o power bank e encaixava o projetor. Essas peças na época eram vendidas separadamente. E eu não estou aqui para fazer propaganda da Motorola. Por que que eu estou utilizando esse exemplo? Porque o Profit, pessoal, o funcionamento base dele, o funcionamento base é exatamente igual ao Profit, ao Moto Z, tá? O funcionamento base do Profit é exatamente igual ao funcionamento do Moto Z. Você tem uma área de trabalho com um conjunto de janelas que pode ser configurado e esse conjunto de janela é modular. Você pode deixar do tamanho que você quiser, da forma que você quiser. E aí leva a gente para o terceiro momento, que é o workspace e layout, que é um conceito muito importante para a gente entender aqui no Profit. E para entender isso, nada melhor do que a gente mostrar aqui na prática. Então, eu vou estar compartilhando a minha tela. Bom, deixa eu ver que tela vocês estão vendo aí. Perfeito. Aqui, pessoal, compartilhei a tela para separar para vocês aqui a questão de workspace e layout. Quando você abrir o Profit pela primeira vez, ele vai vir configurado mais ou menos dessa forma aqui. Só não vai ter esse escrito em branco aqui no fundo, não vai ter essas barrinhas aqui, não vai ter esse colorido aqui e não vai ter esses coloridos aqui. Eu vou explicar o que é cada um dessas questões ao longo da série, mas para o momento a gente tem que entender o conceito que eu falei da modularidade do Profit e principalmente dos conceitos de workspace e layout. Primeiro, o que é o workspace? Nada mais é do que a sua área de trabalho, ou seja, o conjunto de janelas da forma que você modulou, mais os layouts que você está utilizando, formam um workspace. Então, por exemplo, nesse workspace, eu tenho um gráfico nessa janela aqui, ó, conforme eu estou mexendo. A gente tem um livro de ofertas, a gente tem uma grade de cotações, a gente tem essa outra questão aqui que é o Times in Trades, que nesse momento não tá sendo colocado porque o mercado está fechado enquanto eu gravo esse vídeo. E a gente tem aqui a posição, que aqui vai ter as posições que você tem sob custódia. Então, basicamente, nesse workspace aqui, ó, você tem um gráfico para fazer análise, você tem o livro de ofertas para ver como está sendo a execução desse gráfico, você tem a grade de cotação para você ver como está uma visão geral de mercado, você tem aqui o Times in Trades para você ver como está a execução do livro de ofertas, porque existe uma diferença entre as duas ferramentas. O livro de ofertas é a intenção da execução. O Times in Trades é o que foi realmente executado. Ou seja, o seguinte: o livro de ofertas é a prospecção de compra e venda. O Times in Trades é a nota fiscal, é o que foi realmente executado. E aí o conjunto de todas essas janelas forma o workspace. E quando eu falei da questão da modularidade, por exemplo, ó, se eu quiser trocar de lugar aqui, arrastar isso aqui para cá e isso aqui para cá, por exemplo. Ou se eu quiser, por exemplo, adicionar uma ferramenta que nós vamos utilizar e falar nessa série, que é o SuperDOM. Mas nesse momento eu só vou utilizar como exemplo, tá? Se eu quiser adicionar aqui um SuperDOM, vamos supor que eu vou colocar ele bem pequenininho aqui, só a nível de exemplo nesse momento. Se eu quiser tirar essa parte de posição aqui,
por exemplo, e substituir pelo Superdom. Vocês podem ver aqui, ó, nosso Moto G já sendo personalizado. E aí o conjunto disso forma um workspace. Por isso, a gente tem aqui, ó, na barra de tarefas superior, as nossas áreas de trabalho. Você pode configurar da forma que você quiser e salvar aqui exatamente é, como você preferir. Perceba que eu tenho várias áreas de trabalho diferentes, cada uma para uma finalidade. Por exemplo, você que participou da live de venda do Fantrade, você viu essa tela aqui, ó. Olha só. E é essa tela, inclusive, que nós vamos configurar exatamente do jeito que está aqui. Eu vou explicar o que é cada coisa, como funciona e para que serve. Por exemplo, o outro workspace que eu tenho aqui. ah, Workspace que eu uso no meu dia a dia, que é um workspace para três telas. A gente pode falar sobre isso também, tá? Se você tiver mais de um monitor, o workspace ele pode ser configurado. Por exemplo, vamos supor que você quer colocar o gráfico separado num segundo monitor. Você vai, por exemplo, clicar e arrastar, ó, como parte livre, e aí você pode arrastá-lo para um segundo monitor, por exemplo, conforme eu estou fazendo aqui. Já vou mostrar para vocês. Mas isso, pessoal, por enquanto eu estou só mostrando as funcionalidades para vocês entenderem a base. Depois a gente vai fazer a configuração aos poucos, tá? E bom, a gente já entendeu aqui que o conjunto de telas é o workspace. Agora, Fanta, o que que é o tal do layout? O layout nada mais é do que o gráfico com o conjunto de indicadores, ou seja, é o setup que você vai utilizar, tecnicamente falando, tá? Percebam que aqui nessa parte de baixo, eu estou passando o gráfico, que eu estou passando o mouse, na parte de baixo do gráfico, tem vários nomes aqui, ó. Esses aqui são os layouts que eu tenho. Por exemplo, esse setup aqui, para eu achar divergência. Tem um conjunto de indicadores para achar divergência. Quando eu quero dar uma olhada em tendência, tem um conjunto de indicadores que me ajudam a olhar a tendência. Quando eu quero fazer uma análise de fluxo, tem um outro conjunto de indicadores que vai me ajudar na parte de fluxo. Aqui, o tão falado e famoso Merendroid. O Merendroid, que foi desenvolvido pelo Massaro, ele é um robô que faz uma varredura por um Screaming, que é uma outra ferramenta do Profit. Porém, ele é baseado num setup. Então, nessa parte aqui, está o modo manual do Merendroid. É o setup que a gente utiliza. Eu, obviamente, não vou abrir nessa aula, porque é o nosso intuito. Não é o nosso intuito nesse momento. Agora, deixa eu ver aqui, ó. Por essa flechinha, você vai arrastando. E aqui, por exemplo, ó, cópia de grafista. Percebam que eu tenho outros indicadores posicionados. E assim sucessivamente. E bom, dessa forma, pessoal, a gente viu aqui então o funcionamento básico modular do Profit Pro e o conceito de workspace e layout. Dando segmento, vamos agora para a parte 4, ferramentas e configurações iniciais.